duas notícias muito importantes sobre o Fluminense, uma falando sobre uma inconsistência no número de sócios do Fluminense. Isso é muito importante, também grave, a gente vai falar bastante aqui nesse vídeo. E a outra notícia, né, outra situação é a possível negociação de um ex-jogador do Fluminense. Pode pingar um cascalho aqui no Fluminense, um cascalho bom, um cascalho alto, mas, por outro lado, também revolta, né, para a gente pensar no valor pelo qual o atleta foi negociado. Tá? Vamos só, antes de começar o vídeo, eu vou só pedir para você deixar o joia. Tá? Aqui embaixo do vídeo tem o botão do like. Aperta esse botão aí que você vai dar uma moral absurda para a gente aqui da Central. Tá todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, para tentar deixar você muito bem informado, compilando as principais notícias da grande mídia, da mídia independente, trazendo lives, análises, debates. Hoje volta ao Central no Mercado, nossa live de segunda a sexta às 8 da noite, né? Ontem não teve por causa do Jogo do Brasil, a galera tava no churrasco, galera, né? Tava no churrasco, e aí a gente acabou não fazendo, mas hoje, sexta-feira, estamos de volta, faremos aí a nossa live às 8 da noite. Você, claro, é o nosso convidado mais do que especial. Valeu? Então vamos lá, galera, vamos partir aqui para as notícias, porque tem muita coisa a se falar. Primeira delas, cara, uma matéria que o Explosão Tricolor fez, que o título é o seguinte, ó. Fluminense registra menos de 30 mil sócios adimplentes em outubro. Veja os números de 2022. E aí, né, naturalmente, a primeira reação é, caraca, como assim? Não tinha 60 mil sócios até outro dia? Pois é. Então, a matéria fala exatamente sobre isso, tá? O Fluminense tinha, né, lá no contador, mais de 60 mil sócios, mas adimplentes, né, pagando em dia, são aí menos de 30 mil sócios. E aí o preocupante, cara, aqui, ó, vou só botar aqui a primeira parte que eles falaram aqui, ó. De acordo com o clube, o mês de outubro registrou 25.728 sócios de futebol adimplentes e uma arrecadação de 1.810.000 reais. E aí, isso entra em choque com o que o Mário Bittencourt falou lá na live que ele fez no canal Saudações Tricolores, que o Mário falou assim, ó, mais importante que a quantidade, e eu dizia isso quando alguns adversários ficavam só mostrando o contador de sócios, quem tem mais sócios, mas o mais importante é o ticket médio. Então, o que é importante saber é que naquela época, em que a gente era 11 mil sócios com ticket médio de 35 e 37 reais, que dava uma receita mais ou menos de 400 mil reais por mês. Hoje a gente tem um ticket médio de 50 reais em torno de 60 mil sócios, o que nos traz uma receita de cerca de 3 milhões de reais. E isso faz com que a gente consiga custear mais ou menos metade da nossa folha salarial com o futebol. E aí eu deixo o questionamento aqui, né, para o presidente Mário Bittencourt, como assim, né? Porque se no balanço lá do Portal da Transparência oficial do Fluminense está dizendo que só são 25 mil sócios adimplentes com uma receita de 1.800.000, como assim ele está falando aí aos quatro cantos aí, com 60 mil sócios com 3 milhões de receita? É alguma coisa de errado, porque, enfim, beleza. Se todo mundo virar adimplente, aí pode ser esse número, ok, tranquilo. Só que a gente tem que trabalhar com a realidade. O Fluminense tem, sei lá, quantos sócios adimplentes, inadimplentes, perdão, e quem está adimplente são esses 25 mil aí. Então, o dinheiro que entra para o Fluminense são esses 25 mil. Esses 25 mil sócios que dão 1.800.000. Então, assim, é um dinheiro muito bom, tá? Isso aqui, claro, é um dinheiro muito bom que ajuda muito, isso mostra como sócio torcedor é importante. Também fica aqui o apelo, né, para o torcedor do Fluminense, né, ficar em dia com o sócio de futebol, porque isso ajuda muito tudo. Mas é estranho, né, o presidente falar isso numa live e depois no portal da transparência sair esses números aqui. E mais, o Explosão acrescenta aqui que eles postaram um gráfico lá em que mostra que o mês que teve mais sócios adimplentes foi agosto, que tinha 37.726 sócios adimplentes e uma arrecadação de 5.750.000. Ou seja, reforço o que eu acabei de falar, né? Que é importante que o número de sócios do Fluminense siga aumentando, que a galera siga adimplente, pagando tudo em dia, porque, pô, quase 6 milhões num mês para o Fluminense é muita grana, cara. Isso é muita grana. A matéria que saiu do lance aí esses dias era de que a folha salarial do Fluminense é de 6 milhões. Imagina, você com 37 mil adimplentes, você paga essa folha salarial do Fluminense, já que dizem que o dinheiro do sócio futebol é 100% convertido ao clube. Enfim, essas inconsistências aí que a gente tem que tentar entender, né? E fica o questionamento.
Mário Bittencourt seria muito bom que ele viesse a público e esclarecesse isso, porque ele falou uma coisa e, portanto, transparência para o Fluminense diz outra, né? A gente quer entender, quer saber o que está acontecendo, tá bom? E outra coisa, né, que também rola muito, né, do Mário Bittencourt falar uma coisa e acontecer outra, foi na venda do Luiz Henrique, né? Porque ele vendeu o Luiz Henrique por um valor que todo mundo considerou muito baixo, uma venda muito ruim, e ele falou de mercado retraído, de que o Luiz Henrique não tinha proposta melhor, que não tinha tanto clube assim interessado, etc e tal. Mas a gente sabe, né, que o Luiz Henrique chegou no Betis, ainda nem é titular absoluto lá, mas já tá fazendo seus golzinhos, dando suas assistências, já tá começando a ajudar a equipe lá da Andaluzia. E segundo o jornal La Razón da Espanha, já está sendo chamado de novo Rivaldo, está falando que a Napoli da Itália, líder do campeonato italiano, está de olho, ó, no Luiz Henrique, quer comprar o jogador e falou o valor da multa rescisória do Real Betis com o Luiz Henrique. Chuta aí, 100 milhões de reais. O Fluminense. De reais não, desculpa. Opa. 100 milhões de euros. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique por 7 ou 8 milhões de euros. Cara, é uma valorização de mais de 10 vezes o valor do Luiz Henrique. Isso é inacreditável. Beleza, a gente já falou aqui várias vezes, a multa não significa tanta coisa. Tem que ver por quanto que ele vai ser vendido. Mas isso aí já mostra, né, como que o Betis se respeita, né? Respeita o investimento que ele fez. Se o Napoli for buscar lá o Luiz Henrique, não vai pagar 8 milhões de euros, isso aí eu te garanto. E aí a matéria aqui vai lembrando, né? E se ele for vendido por essa multa de 100 milhões de euros, seriam 554 milhões de reais. O Fluminense ainda tem 15% do Luiz Henrique, só vendeu 85%, tem 15%. Se essa venda acontece, e aí, assim, por um lado é bom, né? Poxa, dinheiro caindo no Fluminense, uma grana boa, mas por outro, mostra como foi vergonhosa a venda. Esses 15%, se o Betis vender pela multa, esses 15% que o Fluminense tem, dariam 15 milhões de euros, 83 milhões de reais. Muito mais que o dobro do que o Fluminense ganhou vendendo 85% do atleta. Bizarro, né? Assim, bizarro e revoltante, porque a gente é um clube que já não tem muita grana, já depende muito dessas vendas, dessas negociações e vende muito mal. Isso está cada vez mais claro, né? O Luiz Henrique não jogou nem 6 meses no Betis, cara. Jogou nem 6 meses direito lá e já tá de olho, o Napoli já tá de olho e a gente sabe que o valor que ele vai ser vendido é alto. É um jogador jovem, tem um bom perfil, é alto, forte. Cara, isso revolta demais, cara. Isso revolta de ver o potencial do Fluminense que é desperdiçado, né? É muito potencial desperdiçado. O caso do Luiz Henrique prova claramente isso. O próprio Matheus Martins vai ser vendido agora. Vamos ver, né? Como é que vai ser a revenda do Matheus Martins. A gente tem que ficar nessa, né? De torcer para o cara arrebentar para conseguir uma revenda, para daí sim a gente pensar em ganhar um dinheirinho legal. Em vez de vender bem e depois ainda ganhar um valor melhor na revenda, não. A gente está nessa. Enfim, fica a lamentação aqui, fica o registro. E eu quero agora que você vá lá nos comentários, deixe sua opinião. Primeiro, conta pra mim, você é sócio do Fluminense, você tá adimplente, você tá inadimplente, solta a voz aí pra gente. O que você acha dessa incongruência aí entre a declaração do Mário Bittencourt e o portal da transparência do Fluminense? Solta a voz aí. E sobre o Luiz Henrique, como é que você acha? Você acha que o Luiz Henrique vai ser vendido pelo Betis? Você acha que o Luiz Henrique daria certo no futebol italiano ou não? Corre aí nos comentários e solta a voz quando você chegar lá, você vai ver um link fixado, que é a vitrine da Central no Centauro, com os melhores produtos do Fluminense, muita promoção rolando, muita coisa boa. Corre lá, não marca a bobeira e aproveite. Valeu? Agora, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.